Livro do profeta Isaías, capítulo 6, de 8 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: Aqui estou eu, envia-me. Ele então disse: Vai e diz a este povo: ouvindo, ouvireis e nunca entendereis, e vendo, vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, nem seja curado. Então eu disse: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada. Mas, se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinto e o carvalho, que depois de derrubados ainda deixam o toco. A santa semente é o seu toco. Pai amado, mais uma vez suplicamos aos misericórdias do Senhor, suplicamos que todos os entraves espirituais, para que a tua santa semente penetre e germine, caiam por terra. Senhor, opera pela tua palavra, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 6 do livro do profeta Isaías é o registro da vocação de Isaías para ser profeta. Isaías era um estadista, ele era um aristocrata, ele fazia parte da nobreza. Isaías era provavelmente um ministro de Estado, era alguém que ocupava em Judá uma posição bem elevada e de acesso imediato ao próprio rei. Ele andava no palácio e ele tinha contato com as mais elevadas autoridades do seu tempo. E Deus o chamou para ser profeta, para receber dele a mensagem e para entregá-la exatamente, sem adulterá-la, sem misturá-la, sem subtraí-la, sem adicioná-la, entregá-la exatamente como Deus lhe havia entregue. E Isaías, meus irmãos, é convocado para ser profeta, um instrumento de Deus para levar a mensagem aos reis, aos príncipes e às autoridades de sua época, exatamente no momento de grande apogeu, no momento de grande prosperidade da vida do seu povo. Uzias reinara por 52 anos consecutivos, e durante estas 5 décadas e estes 2 anos, muitas reformas, muitos empreendimentos, grandes investimentos na agricultura, muitas construções, uma grande administração, um período áureo da história da nação. E este momento de prosperidade gerou vaidade, gerou orgulho, gerou independência de Deus. Eles se afastaram de Deus, voltaram para a idolatria, para a imoralidade, para a injustiça. Esqueceram-se de Deus, que fora Deus quem lhes dera todas as bênçãos. E se eles chegaram aonde chegaram, era produto
do próprio poder, do braço de Deus, da mão benéfica divina. A Bíblia diz que eles foram maravilhosamente ajudados por Deus para chegarem onde chegaram. No entanto, eles deram as costas para Deus. Na sua prosperidade, o ser humano é assim. A essência e a raiz do pecado é a ingratidão, é o esquecimento de Deus, é dar as costas para Deus. O ser humano é assim, eu e você somos assim. Precisamos tomar muito cuidado para não incorrermos nesse tipo de pecado. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus se revelou a Isaías e lhe mostrou a sua glória, a sua santidade, a sua soberania. E quando Isaías viu a Deus e o conheceu como nunca antes, ele conheceu-se como ele realmente era. Ele bateu no peito dizendo: ai de mim. O capítulo 5 é um registro de vários ais. Quando ele diz ai do povo, e ele explica por quê, mencionando um pecado e mencionando um juízo correspondente. E mais uma vez Isaías dizia ai. Agora, quando ele viu a Deus e ele se viu diante de Deus, ele disse: ai de mim. Talvez Isaías pensasse ser o suprassumo espiritual. Comparado com o que ele via, Isaías se julgava um homem íntegro, um homem reto, um homem bom. Mas quando Deus a ele se revelou, se deu a conhecer, revelando a sua natureza santa, Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido. Sempre que o homem encontrar-se com Deus, sempre que ele for confrontado com um Deus vivo e verdadeiro, ele dirá: ai de mim. Toda a sua confiança em seu caráter, em seu mérito, em suas bondades, estas coisas vão ruir quando você está diante de Deus. E você só tem uma coisa: consciência e convicção de pecado. Ninguém será salvo sem convicção de pecado. E somente a santidade de Deus é que produz em nós, pela palavra e pelo Espírito, a convicção de pecado. Por isso, temos que apresentar na pregação, na evangelização e no ensino o Deus Santo, moralmente perfeito, puro, limpo, exaltado, sublime, para que os homens se vejam como são. As pessoas se enganam, têm uma interpretação, um conceito de si, que são equivocados, pensam que são muito mais do que são, porque se comparam com os outros, e na média se julgam bons. Mas compare-se com Deus, confronte-se com Deus, e você verá que você está perdido. É um pecador perdido, culpado, indesculpável na presença divina. Mas Deus o salva, o perdoa, o purifica, remove-lhe a culpa. Isso é graça. Como Deus faz isso? É o amor, é a grandeza de Deus remover a nossa culpa, perdoar os nossos pecados. Então, depois de operar em Isaías, Deus lhe pergunta, verso 8: quem irá por nós? A quem enviarei? E Isaías, alegre, voluntariamente, espontaneamente, ele diz: aqui estou, envia-me ao povo. Eu quero ir ao povo dizer o que tu mandas, eu quero ser o teu profeta. Mas agora, meus irmãos, Isaías vai se dar conta de que ele terá um ministério dificílimo pela frente. Deus não lhe promete um ministério com êxito e com sucesso. Imaginem um pregador que, antes de ser enviado para pregar, é assegurado de que não terá resultados a sua pregação. Ele vai pregar, mas as conversões não ocorrerão, as mudanças não se darão. Pelo contrário, ao invés de quebrantamento, ao invés das pessoas se humilharem, ao invés das pessoas mudarem, elas piorarão, porque elas serão endurecidas. Deus revela ao seu profeta
que o propósito da pregação agora é usar a palavra de Deus, não para quebrar o coração do homem, mas para enrijecer, para endurecer o coração do homem. Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a teimosia. Todos somos pecadores, pecamos, mas quando reincidimos no pecado, quando insistentemente voltamos à prática dos mesmos erros, das mesmas desobediências, Deus, ao longo do tempo, pacientemente, de forma amorosa, maravilhosa, falando conosco, nos advertindo, nos convocando ao arrependimento, nos chamando à fé, um retorno para Ele, e nós reincidindo nos mesmos pecados, nas mesmas desobediências, aquela teimosia crônica que se recusa a ouvir e a obedecer. Quando isso acontece, chega um momento, meus irmãos, que Deus diz: basta. Agora, nem que se você quiser ouvir, você vai conseguir. Porque Deus tem várias maneiras de nos disciplinar, e uma delas é endurecer o nosso coração. E quando Deus endurece o coração do homem, ele pode ouvir todos os dias de 5 da manhã à meia-noite a pregação da palavra de Deus, pelos maiores pregadores do mundo, pelos santos homens de Deus, mas o produto de tanto ter contato com a palavra será a incredulidade cada vez maior, o endurecimento, o enrijecimento, a rejeição das coisas de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado engana e ele endurece o coração. Quando Jeremias, que era um homem de oração, ele se entregou a uma vida de intercessão pelo povo, Deus diz: Jeremias, pare de orar, porque agora eu não ouvirei mais nenhum clamor. Pare, não chore, não ore, não peça, porque agora eu não ouço mais. Eu fui paciente, misericordioso, durante anos eu tenho sido bom para com este povo, e o povo conhece a minha palavra, mas me deu as costas. Mantém-se na rebeldia, reiteradamente reincidindo nas mesmas coisas. Agora eles vão para o exílio. Nada e nem ninguém mudará o quadro. É quando Deus diz chega, é quando Deus diz basta. Agora você vai aprender, e vai aprender da forma mais dura, mais dolorosa e mais cruel possível. É quando Deus então endurece o coração do homem, e ele começa a ler a Bíblia, e ele cada vez mais, ele vai mergulhando na dureza, na incredulidade e na rejeição das coisas de Deus. Eu tenho, meus irmãos, acompanhado pessoas que frequentam os cultos, e Deus visita estas pessoas, abençoa essas pessoas, mas elas continuam vivendo no pecado, na desobediência para com Deus. Chega um momento que Deus torna o coração destas pessoas tão insensíveis, que elas ouvem a pregação da palavra de Deus como se fosse um discurso de um paraninfo numa formatura, e nada mais. Um discurso de um político em um palanque e nada mais. Fica só sendo a palavra do homem e não tem mais a palavra de Deus. O coração se torna insensível, ele rejeita. Ele não ouve mais Deus falar com ele. Ele abre a Bíblia e é uma leitura igual a do jornal. E ele então começa a perder o prazer, porque ele não ouve mais a Deus. E ele deixa a Bíblia de lado e ele vai mergulhando, descendo uma ladeira para o fundo do endurecimento, do enrijecimento, e ele vai se tornando frio. Ele perde a vontade de adorar, de ler a Bíblia, de orar. Sabe o que é isso? É Deus castigando aqueles que teimam em continuar
apesar de todas as misericórdias recebidas numa vida de pecado. E quando Deus endurece o coração do homem, nada quebra esse coração, nada amolece esse coração, nada. Portanto, cuidado. As pessoas falam de Deus amoroso, e Ele é, compassivo, e Ele é, e todos nós achamos que a profissão divina é perdoar, e a nossa é pecar, é aproveitar e usar e abusar da paciência de Deus, como se Deus nunca fosse nos dizer: basta, agora chega, ponto final, eu vou dar uma solução na sua vida, do meu jeito, da forma mais penosa para você. Isso acontece, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado com o endurecimento. Os irmãos, por exemplo, já perceberam que Faraó progressivamente se tornava cada vez mais endurecido? Cada milagre daquele era para quebrar as resistências, era para demolir as barreiras do coração de Faraó. Ao contrário, quanto mais ele via a grandeza de Deus revelada dos milagres, mais ele se endurecia, e mais ele tinha raiva de Deus e de Moisés, porque trata-se de um castigo de Deus. E Deus está dizendo: Isaías, a tua missão será difícil, porque você vai pregar, e o propósito agora da pregação não é o quebrantamento, mas é o endurecimento. Agora você vai pregar para que o povo rejeite, continue rejeitando. Até aqui eles não me ouviram, agora, nem se eles quiserem, eles vão conseguir, porque agora eu envio o endurecimento ao coração deles. Eles vão parar no exílio, eles sofrerão a pena mais pesada, que é o desterro, que é a derrota máxima na guerra, é a mortandade, é a destruição e é a deportação para uma outra terra, viver como escravo. E então, essa missão não foi de grande animação. É difícil você pensar que você vai pregar para endurecer. Todo pregador quer que o produto da pregação seja a aproximação de Deus, a humilhação na presença divina. Todo pregador deseja ver as pessoas se voltarem para Deus, mas a palavra de Deus muitas vezes é enviada para cumprir um outro propósito. Irmãos, eu conheço um pastor que tinha uma vida muito abençoada, e este homem caiu em pecado, e ele permaneceu no pecado, e Deus lhe enviou um endurecimento que ele não tinha vontade nem gosto de pegar na Bíblia. E quando ele entrava num culto para ouvir o sermão, era a coisa mais enfadonha e pior da vida dele. Se quisesse castigá-lo ao máximo, era levá-lo para um culto. Um homem que tinha tanto prazer em ler, estudar e pregar a palavra de Deus. Somente depois é que o seu coração voltou a amar a palavra de Deus, depois de ter sido submetido à disciplina divina. Portanto, cuidado com a teimosia, cuidado com a reincidência no pecado, nos mesmos erros, porque a mão de Deus pesa. E uma das maneiras é o endurecimento. Observem Deus dizendo: vai e diz a este povo, ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis. Já imaginaram? Eles ouvirão a mensagem, escutarão o que estará dito, mas não entenderão nada. Vendo, vereis, jamais percebereis. Eles receberão de Deus a revelação, pelo ver e pelo ouvir, mas não haverá percepção e nem haverá entendimento. E Deus diz: torna ou transforma o coração deste povo insensível, faz com que o coração deles cada vez se torne mais duro, ou seja, endurece o coração deles, prega para endurecer, para enrijecer cada vez mais
a ponto de virar concreto. Essa foi a missão de Isaías: pregar para o endurecimento. E Deus, meus irmãos, disse que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, nem seja curado. Essa é a sequência: é ver, ouvir, entender com o coração, conversão genuína, a cura divina, a salvação. Essa é a sequência. Mas vendo, verão, mas não vão ver. É por isso que muita gente ouve a palavra e as pessoas dizem: mas foi tão clara, por que as pessoas não aceitam? Elas não ouviram, claro. Elas não estão vendo o que Deus está fazendo, estão. Mas elas estão sob o endurecimento divino. Então não toca, não visita, não há mais sensibilidade. Quando você carrega muito tempo uma pasta na mão, ela vai criando calo. E você tem ali uma camada, um calo que te impede. Você pode até furar, colocar uma coisa quente. Os calos impedem, tiram o tato. O coração vai ficando assim calejado, entra aqui, sai por aqui. O culto virou, meus irmãos, rotina. Deus não fala mais. Ele está falando, mas o coração está surdo. Por isso Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Claro que ele via as orelhas das pessoas, e embora existissem surdos no seu tempo, a maioria ouvia, e muito bem. Por que então dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Porque nós ouvimos com o coração. Um coração endurecido, ele não ouve o que Deus está dizendo, não adianta. E o endurecimento é um castigo de Deus. E então, verso 11, Isaías pergunta: então eu disse: até quando, Senhor? Até quando eu devo pregar? Quanto tempo este quadro perdurará? Pregando, para que um povo ouça sem ouvir, veja sem enxergar, para não entender e não ser curado. E o Senhor responde: até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada, até que os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre, destrua, mate, aniquile, até que a minha mão pese plenamente sobre este povo. O quadro não muda, eles não vão se converter, eu não lhes darei a conversão. As pessoas pensam que se convertem a hora que elas querem. As pessoas pensam que elas são donas do arrependimento. Esaú foi profano, Esaú foi imoral, e a Bíblia diz: não seja como Esaú. Esse homem trocou algo preciosíssimo, o seu direito como primogênito, porque estava com muita fome por causa de um prato de comida, e Deus não lhe deu mais o arrependimento. Ele chorou, ele implorou, ele teve lágrimas, mas ele não teve mais de Deus a chance. E o Deus que as igrejas hoje estão pregando não é o Deus da Bíblia, é um Deus paternalista que as pessoas manipulam. Por isso o conceito vigente é: faça o que bem entender, Papai do céu sempre estará de braços abertos para lhe receber, mas sob disciplina. Existe a disciplina de Deus, e uma delas se chama o endurecimento. Eu já vi crente ficar igual ímpio, porque deliberadamente insistiu de maneira crônica em viver como Deus reprova, e depois de passar poucas e boas, é que Deus lhe deu de novo o arrependimento. O arrependimento, a conversão, é uma graça do céu, que nós temos que nos ajoelhar e nos humilhar e dizer: Deus, converte-me a Ti.
É o teu poder e a tua graça, é o teu tocar quem faz isso. Porque se Deus não fizer isso, se Deus entregar você a si mesmo, se Deus entregar-me a mim mesmo, nós vamos nos distanciar dele cada vez mais, até a ruína eterna. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe, e a terra esteja totalmente abandonada. A mão de Deus pesará de tal maneira que se o dízimo da população, se 10% da população permanecer, também será destruída. Basta ler o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Feitiçaria no meio do povo de Deus, adivinhação, esoterismo, ídolos em todos os lugares, altares em todos os lugares, imoralidade das piores, pessoas matando os seus filhos e entregando-as aos deuses e queimando-as vivas em adoração aos ídolos, injustiça social, um rei prepotente que se julga o máximo e quer entrar no próprio templo do Senhor sem ter direito, ferido pela mão de Deus com lepra. Nós vimos isso domingo passado. Uma nação que se gabou do seu sucesso e não entendeu que a sua vitória era uma bênção de Deus, e Deus enviou profeta, e esse povo não deu ouvidos a ele. Agora Deus disse: agora vocês não vão ouvir, nem que vocês queiram. Prestem atenção, nós vamos ler daqui a pouco um outro texto. Deus mandou muitas e muitas vezes profetas, para que eles ouvissem, e eles não quiseram ouvir. Agora, nem que eles quisessem, vão ouvir. Eles vão escutar, mas eles não vão ouvir. Eles vão ver, mas eles não vão enxergar. O coração não vai entender. Não vai haver conversão e nem cura. Deus disse: chega. No entanto, uma luz no fim do túnel. Porque Deus diz assim: assim como um terebinto, uma árvore, e o carvalho, outra árvore, depois de derrubados, ainda deixam o toco. Fala-se muito aqui em Manaus no toco, não é? Botou no toco. Pois é, Deus botou o seu povo no toco. Ele cortou a árvore chamada Israel lá no toco. Só ficou o toco. Mas a santa semente é o seu toco. Deus não tirou com raiz e tudo. Ele cortou o rente, só deixou o toco. Toda a nação foi disciplinada, toda. Leiam o livro, Profetas Corrompidos. Eles entregavam mensagens por dinheiro, atrás de dinheiro. Os sacerdotes vendidos para os poderes, para o rei, só falavam o que o rei queria ouvir. Príncipes corrompidos, uma nação corrupta, idólatra, imoral. Deus deixou a nação no toco. Mas esse toco é a santa semente. Dali vai brotar uma nova árvore, um novo povo fiel a Deus. Meus irmãos, se Deus nos colocar no toco, Ele pode cortar rente na nossa vida, tirar tudo. As pessoas não entendem isso, e não conseguem entender, mas Deus é um Deus de amor, mas Ele é santo, Ele é justo, e depois de reiteradas e reiteradas vezes, mandando profetas atrás de profetas para falar a sua vida, e o seu coração resiste rebeldemente, então Deus diz: agora eu vou cortar rente. Vai ficar o toco, mas a presença do toco é a esperança. É a esperança de que vai brotar. Vamos ver algumas passagens importantes. Vamos abrir aí Isaías 29. Pasmai e maravilhai-vos, cegai-vos e ficai cegos. Estão bêbados, mas não por causa de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramará
derramou sobre vós um espírito de sono profundo, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e cobriu a vossa cabeça, que são os videntes. Depois, com calma, leiam a continuação, para verem o que é que Deus fez com o seu povo por causa da sua desobediência. Isaías 42 agora, a partir do verso 18, diz assim: surdos, ouvi, e vós, cegos, abri os olhos, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o mensageiro que envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não dás atenção a elas. Embora tenhas ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa, mas este é um povo roubado e saqueado. Foram apanhados em cavernas e escondidos nas prisões, são levados como presas, sem que ninguém os livre. São despojo, e ninguém diz: trazei de volta. Quem entre vós ouvirá isso? Quem prestará atenção e ouvirá daqui por diante? Quem entregou Jacó como despojo e Israel aos ladrões? Será que não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar e a cuja lei não queriam obedecer? Então o Senhor derramou sobre Israel a fúria da sua ira e a violência da guerra. Ateou-lhes fogo ao redor, mas eles não perceberam. Também os queimou, mas eles não deram atenção a isso. Meus irmãos, pastor Martin Lloyd-Jones, eu já disse isso aqui algumas vezes, e outros grandes servos do Senhor, como Charles Spurgeon, diante do liberalismo teológico do final do século XIX e todo o século XX, eles anunciaram que a mão de Deus pesaria sobre a Europa, e eles não tiveram dúvidas de afirmar com ousadia que a primeira e segunda grandes guerras mundiais foram produtos da mão de Deus sobre uma Europa que foi cristã, que abandonou a Deus, deu as costas para Deus, e ponto final. Exatamente o que aconteceu. Os irmãos pensam que hoje as coisas não estão mais acontecendo, que Deus não está mais ativo. Os irmãos olhem Isaías 65, por favor. Ouçam o que Deus diz, Isaías 65. Deus diz: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu disse a uma nação que não clamava pelo meu nome: estou aqui, estou aqui. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que me provoca abertamente o tempo inteiro, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, que se assenta entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, que come carne de porco e que traz caldo de alimentos impuros nas vasilhas, e que diz: retira-te e não te aproxime de mim, porque sou mais santo do que tu. Eles são fumaça nas minhas narinas, um fogo que arde o dia todo. Está escrito diante de mim: não me calarei, mas pagarei, sim, eu lhes darei toda a recompensa
pelas suas maldades, juntamente com as maldades de seus pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso farei com que eles paguem as suas obras antigas. E Deus prossegue dizendo, um Deus que estendeu a mão ao seu povo todo o tempo, e um povo que desprezou o seu Deus. Então Deus disse, agora chega, ponto final. Essa passagem que nós estamos considerando de Isaías 6, ela foi citada por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, e no livro de Atos dos Apóstolos. Como explicar o fato de que o próprio Jesus, se eu pregar e as pessoas não se converterem, os irmãos poderiam dizer, a culpa é do pastor, eu sou um pecador. Mas como explicar o fato de que Jesus, o Santo Filho de Deus, pregou, fez milagres extraordinários, e a maioria dos seus ouvintes não se converteram? Como explicar? Por isso Mateus, no capítulo 13, é o próprio Jesus quem cita essa passagem dizendo, eles ouvem, mas não escutam, eles veem, mas eles não enxergam. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram Jesus explicando a sua rejeição com essa passagem. E lá no livro de Atos, mais uma vez, 6 vezes, essa passagem é usada para explicar o porquê Jesus não foi bem sucedido em termos numéricos. Ele teve multidões atrás dele, mas ao final ficaram 12. Dos 12, um era traidor. Por quê? Ele foi rejeitado. Por quê? Porque só fica o toco, a santa semente, que se chama de remanescente ou resto. Meus irmãos, os que creem de verdade, numericamente, são ínfimos. Os que são fiéis de verdade, é um número inexpressivo. A grande maioria rejeita Deus e a sua palavra. Como explicar isso? A ira de Deus contra uma igreja, contra um crente, criado no Evangelho, conhece a verdade, mas despreza a verdade. Sabe o que é pecado, mas reincide no pecado. Vive exatamente como sabe que Deus não quer. Como pensar que Deus nos suportará todos os anos de nossa vida, fazendo o que é mal diante dos seus olhos, desprezando, rasgando sua palavra, jogando a sua palavra no lixo, e pensar que vai ficar assim, e as pessoas começam a se afastar de Deus, se afastar da igreja, um endurecimento, uma frieza que toma conta e a pessoa perde o prazer de adorar. O que é isso? É o pecado, é a mão de Deus. Mas enquanto há tempo, arrependa-se. Enquanto Deus está tocando no teu coração, quebrante-se. Enquanto ao abrir as Escrituras você ouve Deus lhe falar, entregue-se a Ele, porque poderá chegar um tempo que isso não vai acontecer. Você vai ouvir, mas não vai escutar. Você vai ver, mas não vai enxergar. O seu coração se endurecerá a tal ponto de inviabilizar a conversão, e não haverá cura para a sua vida. Arrependa-se, ponha um ponto final numa vida de desobediência. Meus irmãos, é de impressionar o quanto nós somos teimosos, o quanto teimamos em continuar a viver de um modo
que claramente Deus disse: não faça. Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca fez nada errado? Quem aqui nunca cometeu um pecado do qual sofreu, se arrependeu, teve a mão de Deus sobre a sua vida, mas não foi restaurado? Somos pecadores, meus irmãos, mas essa reincidência e essa permanência, o que é que resta para nós? Se reincidirmos do pecado, não resta mais nada. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Enquanto Deus está enviando a palavra dele para salvar, para quebrantar, para avivar, receba a palavra. Porque, meus irmãos, quando as pessoas não querem, eu passei por 2 igrejas antes de chegar aqui, e eu sempre ouvi muitas reclamações sobre a mensagem, sempre, e não vai ser diferente em nenhum lugar. Não é só quanto ao tempo, a duração, mas quanto ao conteúdo. E o tempo passa, os anos passam, e depois você contempla as pessoas amargando nas suas vidas algumas derrotas. E na própria igreja, as igrejas passando momentos difíceis, dizendo como era bom quando a gente ouvia a palavra de Deus. Agora nós queremos ouvir e não tem. Agora nós queremos ouvir Deus e não tem. Deus silenciou. Irmãos, eu tenho ouvido isso sempre. Eu tenho escutado pessoas dizendo: nós estamos com fome da palavra e Deus não manda a palavra. O que será isso quando Deus faz isso com uma igreja ou com uma pessoa? Enquanto há tempo, arrependa-se. Enquanto há tempo, conserte-se com Deus. Eu não estou falando de perfeição. Eu sou o primeiro imperfeito, pecador, como os irmãos são. Nós somos pecadores, mas enquanto há tempo, nos humilhemos, nos arrependamos, voltemos para Deus, para que o endurecimento divino não nos alcance. Porque se Deus nos endurecer para Ele, exatamente para impedir a nossa conversão, porque os irmãos imaginem, Acabe foi um rei terrível, mas quando ele se humilhou, o que aconteceu? Deus perdoou. Lembram de Manassés? Que rei trágico na vida do seu povo, mas quando ele se humilhou, Deus perdoou. Não foi assim? Jonas, a cidade de Nínive, um povo cruel. Jonas queria mais ver aquela cidade arder na chama do juízo de Deus, e o temor de Jonas era Deus, a crise de Jonas era Deus. Já pensou se eu pregar e o povo se converter? Deus vai perdoar, e ele me usou para abençoar as pessoas que eu odeio. E Deus teve misericórdia de Nínive. Portanto, se houver humilhação e conversão, haverá perdão e bênção. E se Deus não quiser perdoar e mandar a bênção, Ele impossibilita a conversão. Como? Endurecendo o nosso coração. É uma das maneiras de Deus revelar a sua ira. Portanto, aproveite, quebrante-se, volte-se, achegue-se para Deus. Se você ainda não aceitou o Filho de Deus, não faça parte de uma geração que rejeita Jesus. Creia, conserta agora a sua vida, para de ficar reincidindo nas coisas que você sabe. Você sabe, você conhece a palavra, então para. Se você ainda não é de Cristo, se arrependa, entregue-se a Ele, enquanto há tempo. Isaías disse: enquanto buscai a Deus, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. A presença, 2 vezes da palavra enquanto, nesse pequeno verso, significa: vai chegar um momento que não terá mais oportunidade, a porta vai ser fechada, e as virgens imprudentes vão ficar do lado de fora batendo, abre, e ele dirá: agora a porta está fechada, já era. Enquanto há tempo, converta-se ao Senhor Deus, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore a Deus.